Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Que prazer estar aqui com você em mais um Lagoinha Viva, em mais uma semana. Eu sou o Sérgio Gandra, como sempre, figurinha carimbada aqui na Rede Super de televisão e trago para vocês nesta oportunidade um culto lá do ano de 1998. Pois é, que teve como tema esse culto a carta de Paulo a Filemon, um sermão dado pelo nosso querido pastor Márcio Valadão e também muito louvor e adoração com o Diante do Trono, que vocês pedem bastante aqui, eu sei que vocês gostam demais. Confere aí. Para que contigo eu fosse
Meus irmãos, essa carta, ela tem uma ênfase muito grande no chamado perdão e restauração. Se existe algo que todas as pessoas precisam, é de perdão e restauração. Naquela época, quando alguém se endividava, ele, para pagar a dívida, sabe o que ele mesmo fazia? Ele se vendia como escravo. Muitos jovens entravam por um caminho de jogatina, um caminho de uma vida de licenciosidade, e muitos ficavam numa situação assim, tão confusa, tão embaraçada, que ele não tinha outra maneira de resgatar a dívida, a não ser ele mesmo se vendendo como escravo. E é essa a história. Filemon tinha um escravo. Alguém dizia até que esse escravo era seu próprio irmão. Ou seja, o irmão entrou numa enrascada e acabou se vendendo para Filemon. Pode ser, como pode não ser também, mas o fato é que este homem chamava-se Onésimo, era um jovem, era escravo de Filemon. E aconteceu que Onésimo surrupiou algumas coisas lá do Filemon, roubou e fugiu para um lugar muito distante. Ele foi para Roma, viajou e foi viver em Roma, mas aquilo que ele havia roubado ele desfez, o dinheiro acabou, e daí a pouco ele foi preso. E sabe com quem ele encontrou dentro da prisão? O apóstolo Paulo. Paulo estava lá. E Paulo não ficou lá falando para ele: ô vida, ô desgraça. Não, Paulo estava cheio da graça do Senhor. Pregou para ele, evangelizou Onésimo. Onésimo se converteu. E Paulo começou a cuidar de Onésimo como um filho na fé. E aconteceu que Paulo disse: olha, Onésimo, eu queria muito que você ficasse aqui comigo, mas você deve voltar para Filemon. E Paulo então escreveu esta carta. E é uma carta que fala de uma maneira assim tão eloquente da graça do Senhor, ou seja, do entendimento que seja realmente a graça, porque a força mais poderosa do universo e que afeta o controle de alguém é exatamente a graça. E eu quero que você caminhe comigo agora nesse entendimento aqui. Vamos dar uma olhada nesta carta de um modo assim bem claro. Os 3 primeiros versículos é uma introdução. E Paulo diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo não era prisioneiro de César. Paulo não era prisioneiro de Roma. Paulo era prisioneiro de Cristo Jesus. Ou seja, Paulo sempre foi livre. Paulo podia estar atrás das grades, algemas podiam estar em seus braços, suas pernas podiam estar no tronco, mas ele não importava. Importava aquilo que havia dentro do seu coração. Por isso ele dizia: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. E o irmão Timóteo, o amado Filemon, também nosso colaborador. Verso 2 ele diz: e a irmã Áfia. Áfia com certeza era a esposa do Filemon. E a Arquipo, alguns dizem que era o filhinho do Filemon, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu gosto dessa palavra, companheiro. Vamos falar? Companheiro, companheiro. Companheiro não é só o Lula que fala, não, está aqui na Bíblia, companheiro. E a palavra companheiro, etimologicamente, tem um sentido assim, tão bonito. É uma palavra latina, conepane, ou seja, aquele que come o mesmo pão. É o sentido da palavra companheiro, ou seja, aquele que come o mesmo pão no mesmo prato. Ou seja, companheiro, ou seja, na igreja, nós devemos ser companheiros. Dê uma olhadinha para o seu irmão e diga para ele: companheiro. Não precisa ser do PT para falar companheiro, não. Você é de Jesus, mas você precisa entender, companheiro.
Nesta manhã nós comemos do mesmo pão, ou seja, tivemos a graça desta proclamação tão gloriosa, companheiro, de uma forma assim, tão bonita, não é verdade? Companheiro. Mas ele diz companheiro de lutas. Meus irmãos, a fé, ela traz alegrias, até indescritíveis à nossa vida. Mas a vida cristã é luta. Alguns irmãos acham, agora eu sou de Jesus, eu não tenho mais lutinha nenhuma, minha vida é assim. Sabe, o único lugar que não tem luta, aqui em Belo Horizonte, sabe onde que é? No cemitério do Bonfim, da Saudade, da Colina, da Paz, no Parque da Esperança, bem ali. Mas enquanto você tem vida, você tem luta. Você tem inimigos, Satanás, a carne, o diabo, seus demônios, há lutas, mas existe uma verdade. A palavra diz: em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, esta compreensão, e a igreja que está em tua casa, Deus tem um alvo para que cada casa seja realmente uma igreja. A grande dificuldade é essa dicotomia que há entre a igreja e a casa. Há muitas vezes a pessoa vem aqui, recebe a graça do Senhor, o coração é inundado pela bênção, e no caminho ele já vai brigando com a mulher, beliscando o filho, e reclamando, e fala do pastor, fala do diácono, fala do irmão que sentou perto dele, a mesa estava cheia de chulé. Ou seja, ele vai criando 1000 situações. A importância da igreja em casa, é tão diferente. Sabe, a Bíblia fala de uma forma assim tão clara, da necessidade de ter esse entendimento, a igreja em casa, a vida, a oração, o respeito, os cânticos, os louvores, a adoração ao Senhor. O tempo que nós ficamos aqui é tão pouco, e muitas vezes se resume numa única reunião que você participa aqui, uma vez por semana. Outros irmãos vêm mais vezes, mas a maioria acaba vindo apenas uma única vez. Mas é importante que você transforme a sua casa numa igreja, que haja ali o altar, que haja graça, que haja o temor do Senhor. Será que a sua casa é uma igreja? Será que sua casa é uma igreja? Será que é? Será que você, marido, realmente é o sacerdote na sua casa? O profeta na sua casa? Será que você, meu irmão, tem exercido o seu papel de sacerdote, de profeta em casa? Ou será que a sua casa tem sido qualquer outra coisa, menos uma igreja do Senhor? Por isso está escrito: e a igreja que está em tua casa. Eu quero fazer da minha casa uma igreja. Diga para o irmão que está ao seu lado: eu quero fazer da minha casa uma igreja. Eu quero fazer da minha casa uma igreja. Eu quero fazer. E o apóstolo Paulo estava dizendo da igreja que está em tua casa. E a igreja tem que começar com você, com seus filhos. Quantas vezes a pessoa chega em casa, sai da reunião com o coração tão abençoado, primeira coisa que faz é ligar a televisão, fica ali assentado o tempo todo, comendo as situações assim mais esquisitas, de violência, de pornografias e de coisas. Aí ele diz: não sei, pastor, por que minha vida está tão confusa, não sei porque muitas vezes eu oro e não recebo. Por quê? Muitas vezes a sua casa parece mais uma sinagoga de Satanás do que a igreja do Senhor. Então comece a entender. Paulo nessa carta ele diz: Filemon, a sua casa parece uma igreja. Filemon, na sua casa eu sinto o temor do Senhor. Filemon, na sua casa eu sinto a presença de Deus. Filemon, na sua casa eu sinto a glória do Senhor. Meu querido, que a sua casa seja uma igreja do Deus vivo.
praça da sua casa. Coloque o altar do Senhor ali. Coloque sua Bíblia aberta em cima da sua televisão. Porque eu duvido que você vai conseguir assistir porcaria se a Bíblia estiver em cima dela. Comece a ser diferente. Comece a valorizar as coisas que são. Comece a ter esse entendimento. E ele agora aqui, no capítulo, só tem um capítulo, no verso 4, ele começa dizendo assim: dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. O que será que o irmão que está ao seu lado pode se lembrar? Paulo dizia: lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Paulo não fala uma mentira. Paulo estava em Roma. Paulo estava no fundo de um cárcere. Mas mesmo encarcerado, ele estava livre para orar. Filemão tocou tanto a vida de Paulo, o seu testemunho. E Paulo intercedia por ele, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Meus irmãos, igreja é isso, é família. Desde que o meu Dedé viajou, não tem um dia que eu não oro por ele. Está longe. Todo dia eu oro por ele. Todo dia. Oro pelo André. Ah, é só porque é seu filho, é família. Mas sabe, o sonho de Deus é que vivamos como família. Ou seja, que o sentimento, a dor do irmão passe a ser a sua. A alegria dele é sua. Meus irmãos, igreja não é como as pessoas imaginam, uma rodoviária, onde as pessoas são só passageiros. De repente a rodoviária está cheia e vazia, cheia e vazia, cheia e vazia. Não é assim. É família, a comunhão, o relacionamento. Você não pode de forma alguma ser parte da igreja sem querer ter nenhum envolvimento. Você precisa ter. E Paulo dizia no verso 4: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. E Paulo não ficava orando por Filemão só por causa dos problemas, das angústias dele. Não. Filemão tinha tanto, mas tanto, que havia tanta graça. Ele diz: lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, e estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Aí normalmente a gente diz assim: bem, a fé em Jesus é compreensiva, mas será que eu posso ter fé no meu irmão também? Porque fé é confiar. Será que eu posso confiar no meu irmão? E no verso 6 ele diz: para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós e em Cristo Jesus. Mas agora, quando chegamos aqui no versículo 7, ele diz: pois irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor. Nós temos visto lá em 1 João, em Judas, em 2 João, em 3, sobre alegria. Alegria que independe das circunstâncias. Alegria exatamente dessa que está aqui. Pois irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Os irmãos que vieram para a igreja há pouco, você foi trazido pela graça do Senhor. Mas sabe de uma verdade? Quantas vezes o coração de um irmão se abate, entristece. Outras vezes situações assim tão delicadas o faz tropeçar.
Mas é tão bom quando ele encontra alguém que pode reanimá-lo na fé. Ou seja, por isso ele diz aqui: porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Ou seja, na fé, na igreja, nós vamos encontrar aqueles irmãos que buscam um estilo de vida, no sentido de reanimar o outro. Como nós vamos encontrar o outro que vai procurar o quê? Desanimar o outro. Eu fui na igreja e ninguém lá nem me cumprimentou. Aí o outro vira e diz: é isso mesmo, a gente vai lá, todo mundo é frio, sabe? Ninguém nem liga. Ele está desanimando. Quando chega alguém e diz isso, aí você diz: ô filho, vem cá. E aí você o anima, você estende a sua mão, dá um abraço, ora por ele. Vamos ficar em pé. Reanime o irmão que está ao seu lado aí. Vamos ver se você sabe. Reanime o seu irmão, traga ânimo. Ou seja, o Filemon está aqui, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Você está frio, aí você diz: eu vou orar por você. Você está triste, mas você diz: não, a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Ou seja, Filemon, ele reanimava os irmãos, amém? Quando você chegar para a reunião e encontrar um irmãozinho assim, meio lá para baixo, sabe o que você faz? Diz: ô filho, deixa eu orar com você, vem cá, pode dar um abraço gostoso, sabe? Crente abraça, Jesus nos abraça, não é verdade? Amém? Vamos assentar então. Agora, ele fala das razões da ação de graças, o motivo de grande alegria. E agora ele vai tratar os motivos para a devolução de Onésimo. No verso 8, ele começa dizendo: pois bem. Olha como é que ele começa. Paulo não começa assim com a sua autoridade apostólica, dizendo: eu, apóstolo Paulo, não. Olha como que ele se aproxima. Ele diz assim no verso 8: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Verso 10, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Existem irmãos que são bondosos. Existem irmãos que têm uma condição financeira boa. E é tão interessante que muitas vezes esses irmãos ficam assim muito machucados, porque algumas vezes eles são terrivelmente explorados. Outras vezes eles são manipulados. Paulo, ele é o nosso exemplo. Houve um momento que Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aqui no verso 8 ele diz: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Ele podia ter trazido uma ordem. Ele diz: eu sinto liberdade para te ordenar o que convém, mas eu prefiro solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo o velho. Não era que Paulo estivesse assim, bem velhinho, não. Ele devia ter, quando escreveu essa carta, porque ela foi escrita lá de Roma por volta do ano 60, o ano 64, Paulo devia ter cerca de 60 anos de idade.
Esse ano eu faço 50 anos. Então, quando ele escreveu, ele tinha apenas mais 10 anos do que eu. E eu não sou tão velho assim. Mas a palavra velho aqui é a palavra presbítero. É a palavra ancião. É mais uma função do que cabelos brancos. Aí ele diz, prefiro solicitar em nome do amor. Sendo que sou Paulo velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo. Paulo estava fazendo um trabalho de intercessão. Ele estava fazendo o quê? Mediando. Ele estava no meio, entre Filemon e Onésimo. Paulo entrou e ele buscava fazer algo ali que era a reconciliação. Ainda mais que basicamente tudo indica que Onésimo era até irmão de Filemon, que se vendeu como escravo. Aí ele diz, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Muitas vezes pessoas entram em algemas na vida, de uma doença, de uma situação, de um problema. E muitas vezes quando aquela pessoa está na nossa vida, não vai acontecer nada por acaso ou por acidente. Se a nossa vida está nas mãos de Deus, nós sabemos que sempre o Senhor tem um plano, tem um caminho. Ou seja, quando Paulo foi para Roma, ali ele levou o quê? Roma aos pés do Senhor. A guarda pretoriana veio aos pés do Senhor. Os soldados que estavam ali ao lado de Paulo, Paulo levava-os a Cristo. Levava, pregava. E ele falando aqui a respeito de Onésimo, ele diz, solicito-te em favor de meu filho. Meus irmãos, hoje nós perdemos tanto. Cada dia nós estamos vendo pessoas vindo para Jesus, vindo para Jesus, vindo para Jesus. E nós estamos aqui na igreja num esforço tremendo, pela graça do Senhor, de amparar esses irmãos, de oferecer para eles o melhor, mas ninguém pode cuidar melhor de um filho do que? De quem? Os próprios pais. Não é você trazer um decidido e entregar ao pastor Ronaldo e falar, pastor Ronaldo, cuide dele. Pastor Eléo, cuide dele. Cuide do seu filho. Aquele que você gerou no Espírito, aquele que você teve o privilégio de levá-lo ao conhecimento do Senhor. E aqui Paulo diz que gerei entre algemas. Muitas vezes quando as pessoas estão em algemas, presos, ele gera não filhos, ele gera muitas vezes amargura, ele gera raiva, ele gera muitas vezes desviar as pessoas dos caminhos do Senhor. Ou seja, o semblante dele é outro. Mas você pode gerar filhos espirituais. Você pode, sabe? Você pode, mais do que isso, você deve gerar. Mas gerar muitas vezes provoca dores. Gerar muitas vezes provoca lágrimas. Gerar muitas vezes provoca situações aparentemente tão delicadas. E ele diz, solicito-te em favor de meu filho Onésimo. Era um escravo. Ele é culpado. Mas eu o gerei entre algemas. Ele antes foi inútil. Porque a palavra onésimo significa útil. Útil é o significado da palavra onésimo. Útil, prestativo. Agora, imagine, a pessoa que tem esse nome útil, sendo inútil. Ou seja, quando a pessoa vem para Jesus, como tudo muda, não é verdade? Diz, ele antes de foi inútil. É isso que Jesus faz. Sempre existe um antes e um depois. O antes de ter Jesus, todos nós éramos inúteis. Ou seja, antes da conversão, todos nós éramos um inútil. Vivíamos para nós mesmos, o egoísmo era o sentido maior da nossa vida, nós não éramos úteis.
A maior expressão que você é um Onésimo hoje é que você passa a ser útil. Diga para o seu irmão: eu vou me chamar Onésimo agora. Onésimo. Onésimo significa útil. Eu não quero passar pela terra sendo um inútil. Eu não quero passar por aqui deixando apenas uma lembrança de inutilidade. Quero fazer marcas. Quero deixar a minha vida sendo útil. E diz aqui a palavra, verso 12: eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Ou seja, no momento quando Onésimo foi, Paulo estava dizendo: eu estou enviando para você meu próprio coração. Será que você consegue alcançar toda a profundidade dessa realidade? Ele dizendo aqui: eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Ou seja, na vida de um irmão novo da fé. Quantos aqui que tem pelo menos um filho espiritual? Levante a mão. Amém. Eu não vou perguntar a quem não tem um filho espiritual ainda, mas é como se fosse o seu próprio coração. Sabe, não tem coisa mais linda do que você ter filhos espirituais, de vê-los batizarem, vê-los depois serem cheios do Espírito Santo, vê-los depois gerando netos, depois você tendo bisnetos, depois tetranetos, depois não sei como é que fala mais, mas ou seja, você tendo filhos. E diz aqui o verso 13: eu queria conservá-lo comigo, eu queria conservá-lo comigo mesmo em teu lugar. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Na fé, tudo que é por obrigação é dever, e tudo que é por obrigação é ruim, não é verdade? Quando você chega em casa e fala para a esposa: faz uma comida, faz uma coisa para mim, ela diz e tal, e começa a gritar, e faz por obrigação. Se você comer, dá dor de barriga. Por que é obrigação? Quando você vem à igreja, se você entrega o seu dízimo ao seu Senhor por obrigação, irmão, sabe o que acontece? É religião. Tem que ser algo que de livre vontade. Quando o seu coração está assim cheinho de amor, de livre vontade. Paulo dizia: eu nada quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Quando nós começamos a entender que muitas situações acabam se afastando temporariamente. Quantas vezes as coisas ficam mais bonitas depois de uma tempestade, não é verdade? Quando nós temos as coisas reais, algumas coisas que existem na nossa vida têm que ser jogadas fora, coisas que não vêm do Senhor, e nós ficamos depois com a realidade. É assim. Quando Onésimo foi embora, Filemão não tinha mais esse escravo, mas depois ele voltou para sempre. Aí no verso 16 ele diz, verso 15: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Agora, como é que nós temos alguma coisa que tem que ser para sempre? No verso 16 ele diz: não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Agora aqui no versículo 7 ele diz: se portanto me consideras companheiro, a palavra de novo aí,
Se você me considera que eu como pão no mesmo prato com você, ele diz, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Agora imagine se fosse o apóstolo Paulo chegando à casa de Filemão. O que a Áfia ia fazer para ele? Se ele gostasse de abobrinha, ela ia fazer abobrinha? Com certeza, ela iria arrumar o quarto de hóspede. Ia tirar lá aquele lençol que estava guardadinho, com cheirinho de naftalina, ia colocar na cama, ou seja, ia fazer o melhor, não era assim? Não era assim? Imagine se de repente alguém falasse assim, o pastor Ronaldo vai almoçar lá na sua casa hoje. Aí você faz a coisinha gostosa para ele e tal. Agora, imagine, o Onésimo. Porque quando ele foi chegando, com certeza quando ele entregou a carta para Filemão, e Filemão o viu, ele disse, você? E o Onésimo estava tão para baixo, que a única coisa que ele fez foi entregar a carta, não é? Para o Filemão. E quando Filemão chegou aqui, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Ou seja, dê o melhor para o Onésimo. Dê o melhor. Aí no versículo 18 ele diz, e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança-o tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei. Eu pagarei. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Meus irmãos, todos nós somos um Onésimo. Todos nós somos escravos também, ou éramos escravos. Nós não merecíamos nada. Quando olhamos aqui o Senhor Deus, na presença dEle que é um Deus santo e justo, na presença do Senhor, Ele diz, se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Nesta manhã, quando participamos da mesa do Senhor, quando voltamos o nosso olhar para o Calvário, e ali na cruz o Senhor Jesus se dando em nosso lugar, o que Ele estava fazendo? Ele estava pagando o preço de nossa redenção, Ele estava pagando a nossa dívida, Ele estava pagando em nosso lugar tudo aquilo que todos nós fizemos contra o Senhor. Por isso Ele disse, algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Nós temos um débito com Deus, nossos pecados, nossas transgressões, tudo isso que é nossa dívida, e nós não temos com que pagar. Aí vem a palavra redenção. O que o Senhor fez, Ele nos comprou. Diz a palavra que Ele nos comprou com seu sangue, nos redimiu. Vem outra palavra que é a palavra aceitação, ou seja, Ele nos aceitou, somos aceitos em Deus, não pelos nossos méritos, mas através de Jesus. E vem a terceira palavra que é a substituição, ou seja, Ele tomou o nosso lugar. Se algum dano te fez, se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Em outras palavras, irmãos, Paulo está falando a mesma coisa que Jesus Cristo nos diz. Diante de Deus, o Pai, Ele diz, se algum dano te fez, se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Por isso que a mensagem que o coral cantou com a palavra está consumada, está dizendo, está pago, está pago.
No verso 19 diz: eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor esse benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Paulo esperava esse retorno, de ter o seu coração reanimado. No verso 21 ele diz: certo estou de tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Como é tão bom a gente sempre fazer mais, não é verdade? Sempre fazer mais. Sempre fazer mais. E ele diz no verso 22, ao mesmo tempo: prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. E pouco tempo depois, o apóstolo Paulo foi livre, porque ele esteve 2 vezes. Pouco tempo depois, ele foi livre, e durante muitos anos, ele continuou o seu ministério, até que novamente fosse encarcerado e morto. Ele diz: pelas vossas orações vos serei restituído. O poder da oração. Aquilo pode estar preso, mas através da oração vem a graça da libertação. A graça. Pelas vossas orações vos serei restituído. Saúda-te, Epáfras, o prisioneiro comigo em Cristo, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. E ele termina dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. A graça do Senhor Jesus. Como que é a graça de Jesus? Vamos nos colocar em pé e vamos caminhar um pouquinho pela graça de Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 8, o versículo de número 9. 2 Coríntios capítulo 8, o versículo 9 diz assim. Vamos ler juntos? 2 Coríntios 8, 9. Vamos ler, leia comigo. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. No capítulo 12, o versículo 9. Capítulo 12, o versículo de número 9. Paulo estava vivendo um momento tão delicado, por isso que ele sempre termina suas cartas dizendo: a graça do Senhor Jesus. E aqui ele mesmo diz no versículo 9 do capítulo 12 de 2 Coríntios: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor dizendo, a minha graça te basta. Vamos dizer juntos: a minha graça te basta. Em 1 Timóteo capítulo 1, o versículo de número 12. 1 Timóteo capítulo 1, o versículo 12. 1 Timóteo capítulo 1, o verso 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Verso 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. A graça. A graça. Em 2 Timóteo capítulo 2, o verso 1, ele diz: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O que é a graça? Graça é o favor imerecido. Graça é o que ele aprendeu e que ele passou aqui para Filemón, dizendo: e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta.
Glória a Deus! Eu espero que você tenha sido abençoado com esse vídeo. E vou te pedir, irmão, compartilha esse vídeo aí, meu irmão, minha irmã. Compartilha mesmo, se inscreve aqui no nosso canal e, claro, continue acompanhando Lagoinha Viva aqui pela telinha da Rede Super de televisão. Bom, eu vou ficando por aqui. Semana que vem nós estamos de volta, como sempre. Um abraço, Deus te abençoe e até lá!